isso sempre vou louvar. Forte escudo tomarei, fiel coraça usarei. Os meus pés eu vou firmar e a verdade anunciar. Por Cristo vou lutar, Ele me amou e veio me salvar. Grato sou ao meu Senhor, por isso sempre vou louvar. Por Cristo vou lutar, Ele me amou e veio me salvar. Grato sou ao meu Senhor, por isso sempre vou louvar. Por isso sempre vou louvar. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus neste domingo. Que bom nós estarmos juntos com você. Pedimos licença para entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, para levar uma mensagem de fé e de esperança, proclamando os mandamentos de Deus e a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento, para nós orarmos ao Senhor, pedirmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, vamos ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Amém. Meditando nesse pensamento, vamos neste momento falar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Oremos. Querido Salvador Jesus, aqui nos encontramos como teus filhos diante da tua presença, gratos pela tua proteção, pelo teu cuidado e pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, dando-nos o teu Santo Espírito. Abençoe cada família aqui representada. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sabe, vou te contar uma história linda, uma história de amor, sentimento tão bonito, demonstrado por Jesus. Foi a cruz o cenário escolhido para se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso é Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra
para se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso É amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra se entregar. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra se entregar. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Linda história de amor. Linda história de Ouvimos coral jovem do Vale do Ribeira cantando Linda História, letra e composição do meu irmão e amigo em Cristo, irmão Samuel PJ. Queridos, vocês todos são bem-vindos ao nosso culto. Você é o nosso convidado especial para sempre estar conosco, acompanhando as nossas reuniões, nossos cultos aos sábados às 9 da manhã. Os nossos cultos hoje, domingo, começa às 19 horas no horário local, 20 horas no horário de Brasília. E nosso culto de oração às quartas-feiras com o irmão Micael, também às 19 horas no horário local, 20 horas no horário de Brasília. Não se esqueça de dar o seu like, de apertar naquela mãozinha. Seu like é tão importante, mas tão importante. Então faz o seguinte, vamos dar uma paradinha? Dá uma paradinha agora. Vai lá, dá o seu like. Apertou no botãozinho aí? Aperta aí na mãozinha. Compartilhe o link com as pessoas que você mais ama. E você não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber todas as notificações. E agora nós chegamos ao momento muito especial, que é o momento da gratidão. Onde nós vamos agradecer a Deus por tantas inumeráveis bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas. E a grande bênção é ter você com a gente. Vamos neste momento ouvir o Ministério de Louvor cantando o hino Vem Renova Minha Vida. Vai aparecer o QR Code e também a chave Pix. E você escolhe a melhor maneira de agradecer ao Senhor através da sua oferta, das suas primícias, os seus dízimos, para manter a obra de Deus. Vamos louvar a Deus neste momento. Útil para servir-te com amor.
este vaso, quebra e faze de novo. Tu és o oleiro, renova a vida de todo o teu povo. Eu entrego minha vida aqui no teu altar. Com o meu ser eu desejo viver para ti, adorar, ser instrumento em tuas mãos e revelar Jesus. Vem, faze-me um farol, quero testemunhar de tua luz. Renova-me, Senhor, transforma o meu coração. E assim sendo, poderei ser usado em tuas mãos. Pega este vaso, quebra e faze de novo. Tu és o oleiro, renova a vida de todo o teu povo. Tu és o oleiro, renova a vida de todo o teu povo. Agradecemos a você que fez a sua doação, que Deus possa multiplicar em bênção sem medida. E você também pode fazer o seu pedido de oração. No final do nosso culto, nós estaremos orando por você e a sua família. Este é um culto produzido pela União Missionária Sul-Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, aqui do estado de Rondônia. Deus abençoe ricamente a sua vida. E nós agora chegamos ao momento muito especial do nosso culto, porque neste momento nós vamos estudar a palavra de Deus. No último domingo, nós demos início à nossa série especial, falando sobre a igreja de Laodiceia. E nós começamos estudando sobre as 7 igrejas, a importância de entendermos esse assunto. Entendemos também que essas 7 igrejas são 7 períodos que a igreja do Senhor vai passar até o fim do tempo. Então, cada era foi um pedaço, uma fase que a igreja passou dentro da sua trajetória neste mundo. E nós estamos no último período, que é o período de Laodiceia, que quer dizer mornidão espiritual, um período muito perigoso para a nossa vida espiritual. E nós vamos continuar o mesmo assunto, a segunda parte, e falando um pouco agora sobre verdades importantes para a igreja de Laodiceia. Então, o texto que nós lemos, que está aparecendo embaixo do título aí, que foi o texto básico para a nossa oração, então fala assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés. Quem são estas pessoas? É muito importante nós entendermos isso, porque a mensagem do livro do Apocalipse é uma mensagem para o tempo do fim. E nós estamos vivendo no tempo do selamento. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. No livro de Ezequiel, capítulo 9, nós não vamos ler, mas nós encontramos lá um relato bíblico na forma de parábola do homem com o tinteiro na mão,
que ia marcando aqueles que suspiravam e gemiam pelos pecados. Vamos ler o que Ellen White escreveu sobre este assunto de Apocalipse 2:9. Então diz assim: os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha um novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo e adoraram aos nossos pés. Queridos, isso aqui é muito importante nós entendermos. Aí, a palavra do Senhor, o Espírito de profecia, nos diz claramente que os 144.000, ou seja, aqueles que foram selados de 1844 para cá, dentro da tríplice mensagem angélica, e a palavra do Senhor nos diz que foram identificados através do ósculo santo. É uma saudação estabelecida por Deus da sua igreja. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, herdou isso do Adventismo antigo. Então, nós herdamos isso do Adventismo antigo. Quando a igreja tinha isto por princípio, os irmãos se saudavam com ósculo santo. Isso já não é mais praticado pela igreja tradicional adventista do sétimo dia. Mas o movimento de reforma herdou isso e mantém isso até os dias de hoje, pois cremos que é uma referência do povo remanescente de Deus. E o Espírito de profecia continua dizendo: vós credes que os que prostram aos pés dos santos e adoram serão finalmente salvos. Neste particular tenho outra opinião, pois Deus me mostrou que esta classe é de adventistas nominais que apostataram e que de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E na hora da tentação que há de vir para revelar o caráter de cada indivíduo, eles verão que estão eternamente perdidos e vencidos pela angústia de espírito, cairão aos pés dos santos. Amados, aqui fala que a sinagoga de Satanás de Apocalipse 2:9 são aqueles adventistas que apostataram. Muitas vezes a gente pensa que apostatar é sair da igreja. Mas, na verdade, a apostasia vem antes. O que é apostasia? Desvio de princípios. Isso é apostasia. Desvio de princípios. Por que o movimento de reforma surgiu? Porque a igreja mãe se desviou dos princípios da verdade. E nós estamos restaurando os antigos princípios que foram perdidos. Então, o ósculo santo é um deles. No próximo slide, diz assim: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A hora da tentação refere-se, sem dúvida, ao grande tempo de prova que precede o segundo advento de Cristo. Próximo.
as grandes promessas contidas na carta a Filadélfia cumprir-se-á com o remanescente de Deus no último período da igreja. Que período? Laodiceia. Precisamente antes do segundo advento de Cristo. Então, nós vemos aí que a igreja, conforme você vai ver nesse slide aí, ela sai do período de Filadélfia, entrando para o período de Laodiceia, que é o pior período da história da igreja, porque é um período de mornidão espiritual. Como indivíduos, podemos estar em estado de mornidão na condição de Laodiceia. Mas como igreja, como organização, como conferência geral, não podemos estar na condição de Laodiceia. Apocalipse 3:22, que nós lemos lá no culto passado, fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E uma das características é: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és o miserável, pobre, cego e nu. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. Algo muito importante. Bem, quando o movimento adventista surgiu em 1833, alguns irmãos achavam que a igreja se organizar era apostasia. A igreja adventista, ela se forma com irmãos que vieram de diversas organizações, batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, menonitas, né? E essas pessoas se juntam e formam o adventismo. E é interessante nós observarmos que com o crescimento, a organização se tornou necessária. A igreja precisava ter um estatuto, ter os seus princípios de fé, as suas doutrinas e se registrar também. Ellen White, quando escreveu o livro Testemunho para Ministros, na página 26, ela diz o seguinte: aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável. Então, a organização faz parte do povo de Deus. Existe uma ideia perigosa que está entrando na teologia moderna e também até em alguns teólogos adventistas, que diz assim: olha, Deus não vai vir buscar uma igreja, Deus vai vir buscar um povo. Qual é o objetivo desse argumento? É dizer que Deus não tem uma organização definida que é depositária das verdades da sua palavra. É um erro teológico gravíssimo. Não existe povo de Deus sem igreja. Essa teologia está totalmente errônea. Vejam só como é que a igreja adventista do sétimo dia se organizou. Então diz assim: em 1861, está conseguindo acompanhar a produção? Em 1861, foi eleita uma comissão de 9 ministros para estudar a Bíblia acerca da questão da ordem e dos oficiais da igreja. Recomendou-se que as igrejas fossem organizadas com o seguinte concerto: nós, os signatários, mediante este nos associamos como igreja, adotando o nome de Adventistas do sétimo dia, prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Isso está registrado no cartório lá nos Estados Unidos, onde a igreja foi organizada.
Então eles se comprometeram, prometeram guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou seja, todas as doutrinas que foram estabelecidas para a igreja remanescente. Testemunhos Seletos Mundial, volume 2, página 156. Estamos lendo o livro só do Espírito de Profecia. Diz assim: chamou Deus sua igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os das igrejas e do mundo, para trazê-los a uma santa proximidade dele, fê-los depositários de sua lei, e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Como as santas escrituras confiadas ao antigo Israel, estas são um sagrado depósito a ser comunicado ao mundo. Que privilégio teve a Igreja Adventista do sétimo dia! Deus os tornou depositários das suas verdades e foram chamados por Deus para ser uma luz no mundo. Isso é algo muito importante. Quando Deus chamou a igreja judaica, o povo de Israel, o povo judeu, Deus fez deles depositários das verdades da palavra de Deus. Mas eles se corromperam. Eles deixaram a desejar. Deus os abandonou, os rejeitou, depois de diversas advertências. E aí Jesus agora pega os fiéis da igreja judaica e continua a obra de reforma, mas com a igreja cristã primitiva. Nenhuma igreja está livre da apostasia. Nós temos que ter cuidado com essa teologia triunfalista que a igreja é infalível. É uma teologia católica romana. E nós, como cristãos protestantes e adventistas, não podemos ter essa teologia. A igreja está sujeita a erros, a pecados e até mesmo a apostasia. Não podemos nos esquecer disso. Queridos, vamos continuar. No próximo slide nós vemos que com o passar dos anos a igreja entra em declínio espiritual, cai na condição de Laodiceia. Então, ou seja, com o passar do tempo, as antigas verdades, as antigas veredas começaram a deixar de ser seguidas. Primeiros Escritos, páginas 107 e 108, diz: muitos que professam estar aguardando a iminente volta de Cristo estão se conformando com este mundo e buscando o mais fervoroso aplauso dos que os cercam do que a aprovação de Deus. São frios e formais, como as igrejas nominais das quais estão separados apenas pouco tempo. Eu gostaria que você analisasse com bastante calma. Essa transmissão vai ficar gravada, onde você pode rever, rever e rever. Então aqui nós vemos que a igreja estava entrando em declínio espiritual. Na página 107 e 108 diz: as palavras endereçadas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente sua presente condição. Eles não são frios nem quentes, mas são mornos. E a menos que aceitem o conselho da testemunha fiel e verdadeira, e zelosamente se arrependam e adquiram ouro provado no fogo, vestidos brancos e colírios serão vomitados da sua boca. Ou seja,
se não houvesse uma reforma, seria vomitado da boca de Deus. Com todo o carinho, com todo o respeito a todos os nossos irmãos, isto é algo muito sério. No próximo domingo nós vamos continuar este assunto. Mas o que eu e você precisamos entender é que a organização, a igreja, ela não pode negar o seu depósito. A história ela se repete. Deus não tratou melhor uma igreja do que outra. Quando a igreja judaica se corrompeu depois de Deus dar N advertências, Jesus agora se retira da igreja e continua a obra de reforma. A igreja judaica ficou com os direitos da Bíblia, ficou com os direitos autorais da Bíblia, mas a presença de Deus não estava mais lá. E agora Jesus funda a igreja cristã. A igreja cristã se corrompe. E agora surge a reforma protestante com as igrejas reformadas. E depois nós vamos ver outros fatos. Que o Senhor Jesus nos abençoe para que possamos compreender as grandes verdades de Deus para os últimos dias. Não devemos fechar o nosso coração. Não, eu já acredito assim e estou com cadeado. Não. Faça como Paulo. Pergunte, Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor misericordiosamente te mostrará o caminho. Amém. Neste momento nós vamos orar por todos os nossos pedidos de oração que chegaram no nosso chat. Vamos entregar esses pedidos nas mãos do Senhor. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pela tua proteção, pelo teu cuidado, por haveres enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós. Obrigado pelas solenes verdades que o Senhor deixou através da Bíblia e do Espírito de profecia para guiar a tua igreja. Para que nós não estejamos como um barco no meio do mar, sem rumo e sem direção. Dá-nos humildade para reconhecermos a tua palavra, que ela possa entrar em nosso coração, que o Senhor possa visitar os enfermos, aqueles que estão desanimados, desalentados, aqueles casais que estão se separando, aqueles também que se afastaram dos seus caminhos, que o Senhor traga de volta. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo atrás, um milagre aconteceu. Do Espírito Santo, uma jovem concebeu o Filho de Deus. Numa noite em Belém, nasceu o Salvador. O céu se encheu de alegria. Uma estrela então brilhou, e assim a história começou. Creio sim, Jesus nasceu, bebê menino,
passaram e a história viva está do Senhor que desceu pra morrer em meu lugar e me salvar. pelas minhas transgressões, foi ferido e humilhado, tomou sobre si nossas dores e pecado. Creio sim, Jesus nasceu, bebê menino, filho de Deus, Emanuel, o grande eu sou, morreu para tirar os pecados meus. Eu creio sim, eu creio sim. Noite feliz. Assim finalizamos o nosso culto. Agradecemos você ao carinho da sua audiência. Nós vamos ficar por aqui e esperamos você quarta-feira no culto de oração com Micael Melo. Deus abençoe todos e até lá, se Deus quiser. Tenha uma excelente noite.